Olá, pessoal! Vamos agora, então, para o nosso terceiro bloco de conteúdos. O que nós vamos trabalhar? Fundamentos da teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos. Nós vamos aprender os números naturais e inteiros. Galera, deixa eu só abrir uma observação aqui. Atenção! Quando um edital coloca conjuntos, ele não delimita mais nada. Ou coloca a teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos, nós não iríamos estudar apenas o que eu vou estudar com vocês. Nós iríamos estudar subconjuntos, relações de pertinência e inclusão. Nós iríamos estudar as operações entre conjuntos. Nós iríamos estudar problemas, tudo isso que talvez vocês já estejam familiarizados e que talvez vocês estejam estudando, aliás. Mas sendo fiel ao edital de vocês, ele está nos dizendo que entre os fundamentos da teoria dos conjuntos, na teoria dos conjuntos, ele quer estudar os conjuntos numéricos. E os conjuntos numéricos é um item dentro de um universo enorme de tópicos que envolvem a teoria dos conjuntos. Mas ele não botou teoria dos conjuntos, ele botou fundamentos. E, na sequência, os conjuntos numéricos. E dos conjuntos numéricos, o que ele quer estudar? Os números naturais inteiros. Então, galera, o edital fez isso, ó, dos conjuntos. Super delimitou. Por isso que, se vocês ficarem, tá, mas conjuntos não tem muito mais coisas? Tem, mas não o que está descrito no edital de vocês. Então, nós vamos apenas estudar uma parte dos conjuntos numéricos. E quando a gente fala em conjuntos numéricos, o que é importante vocês saberem? A classificação dos números. Não apenas os inteiros e ele colocou aqui inteiros e naturais. Sim, eu já vou trazer a classificação inteira para que vocês façam, para que tenha um sentido quem são os números inteiros e naturais. Agora, olha para cá. Então, nós temos aqui uma régua numérica que está na apostila de vocês e que eu quero que vocês vão escrevendo comigo. Como vocês já perceberam, a professora de vocês adora contar historinhas. E aqui não vai ser diferente. Historinha a gente nunca mais esquece. Galera, todo mundo tem alguma criança na família ou já conviveu. Seja filho, seja irmão, seja sobrinho, afilhado, qualquer coisa. Vocês já conviveram com alguma criança? É ou não é? Sim. Quando vocês conviveram com essa criança? Quando ela era pequenininha, assim, ela estava com 2 aninhos, por exemplo. Ela ia fazer a festinha de 2 aninhos. A gente vai lá e pergunta: quantos aninhos? Eu tenho uma afilhada linda que se chama Manuela. E se vocês olharem no meu Instagram, vocês vão perceber que eu não é. Ela é lindíssima. Manu, quantos anos a Manu vai fazer? Ela me falava: 2. 2 aninhos. E aí depois, quantos anos, ou melhor, antes, quantos anos a Manu fez? 1. Depois ela fala 2. Aí o ano que vem, ela tem 2 e 4 meses, aí ela vai me falar 3, 4 e assim por diante. Por que eu trouxe esse exemplo? Para vocês nunca mais esquecerem quem é o conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? São os números inteiros e positivos. Ou seja, os números naturais são os números, e vocês podem puxar aqui, colocar um N de naturais, e escreverem que os números naturais são os números das crianças. Anotem. Por que os números das crianças? Quando vocês pedem para uma criança, ou quando vocês perguntam a idade dela, quantos anos? Elas vão falar o quê? 1, 2. Elas não vão falar, eu tenho 4 semanas e eu tenho 2 anos. Não, ela dá aquele número inteiro. Números naturais. E as crianças são naturais. Associem naturais com criança. São os números inteiros e, claro, positivos. Portanto, quem são os números naturais? São esses caras aqui, ó. Do 0 ao infinito.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, brum, até 1.700.000 e sei lá o que, 1 bilhão. Todos esses números são os números naturais, que nos conjuntos numéricos são representados pela letra N. Vamos continuar com a nossa historinha. Aí, a Manu ficou um pouquinho maior, foi lá para a escolinha, ela tinha 2 bonecas e um dia ela precisou entregar essa boneca. Aí ela tinha 2, ela subtraiu. Nesse momento, a Manu descobriu que também existem números que são tirados. Ela aprendeu que existem números negativos. Ou seja, o segundo conjunto numérico, ele é denominado pela letra Z. E é chamado de números inteiros. Como o próprio nome nos diz, quem é o conjunto Z dos números inteiros? São todos os naturais, mas, além dos positivos, nós temos os negativos também, é claro. A Manuela aprendeu primeiro os naturais, 0, 1, 2, 3. Depois ela aprendeu o -1, o -2, o -3 e assim por diante. Mas ela não esqueceu os anteriores. Portanto, quem são os números inteiros? Todos os números inteiros. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. Vamos testar. O 2 é um número natural? Sim. O 2 é um número inteiro? Sim. O -2 é um número natural? Não, ó. O -2 pertence só ao Z, ele não pertence ao N. Ele não é um número natural. A criança não fala -2. Mas ele é um número inteiro? Sim, ele é um número inteiro. Aluno imaginário. Sora, por que inteiros não é a letra I para facilitar? Aguenta firme, porque existe outro conjunto com a letra I. Por isso que, tem um negócio que é os radicais, mas enfim, eu gosto de pensar nesse detalhe para lembrar que nem sempre a inicial da letra é a que representa o conjunto. Z, números inteiros, são todos os números inteiros. Nem precisa escrever mais nada. Continuando a nossa historinha. Aí a Manu, linda da Dinda, aprendeu que ela tinha que dividir lá a boneca, ela aprendeu os números negativos. E certo dia, ela aprendeu que, além dos números naturais e dos números inteiros, existem ainda números que são o quê? Quebrados. Números que são fracionários. Números com vírgula, números decimais. Olha para essa régua. Onde é que estão os números que nós chamamos de racionais? Os números racionais, eu vou colocar de amarelo aqui. Eles estão aqui no meio, os números só racionais. Por quê? Porque entre os números naturais e os números, ou melhor, entre os números inteiros, na verdade, existem infinitos números com vírgula. Vamos supor, entre o 0 e o 1, existem outros números, é claro que existe. Aqui no meio, existe o 0,5. Bem grudadinho com o 0, seguindo essa lógica, existiria quem? O 0,1, 0,2 e assim por diante. Entre o 1 e o 2, aqui, existe quem? O 0,6. Então, esses infinitos números, que além de inteiro, seja positivo, seja negativo, são fracionários, eles têm vírgula, a eles nós chamamos de números racionais. E são representados pela letra Q. Professora, por que não é a letra R? Mesma coisa, porque tem outro conjunto que se chama R. Então, quem são os números racionais? São todos os outros, Percebam, a criança não esquece os outros. Os números racionais são todos os inteiros positivos e negativos, mais os números fracionários, os números que têm vírgula. Pergunto para vocês, entre o 0 e o 1, existem quantos números racionais? Quem acha que é 1?
Ergue a mão. Não vou erguer a mão em casa, né, professora? A senhora nem tá me vendo, não quero saber. Ergue a mão, vai lá. Entra no clima. Quem acha que é um número, errou, porque não existe um número só aqui. Existem 9 números entre o 0 e o 1? Também não. 10, professora? Também não. 20? Também não. 30? Muito menos. Existem infinitos números racionais entre números naturais. Por quê? Pensa comigo, ó. Entre o 0 e o 1 eu posso ter o 0, vou colocar uns aqui para vocês nunca mais esquecerem, tá? Eu posso ter quem? O 0,01, bem do ladinho, é? Mas eu também posso ter o 0,001. Ah, verdade. E eu também posso ter o 0,0000000000001. É ou não é? Sim. Mas mais próximo do zero, eu posso ter o 0,00000000001. E assim por diante. Então, entre, ou melhor, dentre números naturais e números inteiros, nós temos infinitos números racionais, porque sempre vai poder aproximar. Todos eles podendo ser postos na nossa régua numérica, que é a linha dos números. A linha, aqui a gente representou a linha dos conjuntos numéricos. Isso são conjuntos numéricos. Todos os números que são naturais, que pertencem, ou melhor, todos os números inteiros e positivos, eles pertencem ao conjunto dos números naturais. Todos os inteiros pertencem ao conjunto Z. Todos os com vírgula, além de inteiros e além de positivos ou negativos, pertencem ao conjunto Q, que é chamado de números racionais. Agora, além dos números naturais, os números inteiros e os números racionais, quem mais eu consigo colocar na minha régua numérica? Onde é que vocês estão vendo outros números? Vassoura? Não sei. Existem? Existem mais 2 conjuntos. Sério? Ah, mas eu acho que foi tudo aí, professora. É? Foi tudo. E é justamente isso que diferencia esses 3 conjuntos dos próximos 2. Porque o nosso quarto conjunto numérico é o conjunto I. Ah, por isso que os inteiros não é I. Que são os números irracionais. Eles não serão o foco da nossa prova, ou melhor, das nossas aulas, por causa do nosso edital, né? Ele colocou os naturais e os inteiros. Os números irracionais seriam quem? São todos os números que eu não consigo precisá-los, quer dizer, eu não consigo saber o seu valor exato. Por exemplo, quando eu falo do π. O π é 3,14 mais alguma coisa. Quando eu faço raiz de 2, é um número infinito, uma dízima não periódica. Eu não sei qual é o valor exato. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Eu vou colocar 0, 1, 4, 0,7, 7, 3, 3 pontinhos. Esse número aqui, ó, é um número infinito. 0,14773. Por quê? Porque ele não termina e eu não sei onde é que é. E percebam a diferença. Os números racionais, eles podem ter 1 milhão de casas, mas ele, em determinado momento, pá, ele termina. Esse número aqui, como eu botei os 3 pontinhos, eu não sei onde é que ele vai terminar. E como eu não sei precisá-lo, eu não sei o tamanho exato, eu não consigo colocar na reta numérica. E como ele não pertence a essa reta numérica, ele é chamado de um número irracional. Porém, existe o nosso último conjunto, que é dos números reais. Quem são os números reais? Os números reais é aquele conjunto que diz assim, não quero divisão. Já que os irracionais não conseguem ser postos aqui, eu vou ser um conjunto que vou fazer o quê? Eu vou agrupar todos vocês. Então, o conjunto dos números reais é quem? É o conjunto de todos os números
que fazem parte da nossa régua numérica, que são os naturais, os inteiros e os racionais, mas ele agrupou também, ó, ele foi lá e chamou os irracionais que estavam excluídos e falou para cá, ó, chega para cá, paixão, fica junto. E aí, a todos esses conjuntos numéricos, nós chamamos de conjunto dos números reais. Em outras palavras, todos os números que nós conhecemos, eles fazem parte do conjunto dos números reais. Foi, pessoal? O que nós trabalhamos aqui? O nome e as características dos conjuntos numéricos. Sem esquecer da letra de cada um e o principal, lembrando da nossa historinha da Manuela, das crianças, que é uma forma mais fácil da gente memorizar. A partir disso, eu quero trabalhar esse desenho. Com certeza, vocês já devem, todo aluno, se vocês estão estudando para concurso, vocês estudaram, ou pelo menos foram para o colégio, para a escola, vocês devem ter se deparado com esse desenho. Eu lembro desse desenho, eu lembro que era assim, ó, eu olhava para ele, ele olhava para mim. Eu olhava para ele, ele olhava para mim. Sei lá, isso daqui não fazia sentido nenhum. Agora, eu que espero, olha aí a minha empolgação. Esse conjunto agora faz sentido para vocês? Não, professora. Agora eu desanimei. Galera, olhem como a matemática é linda. Por que os conjuntos foram postos nesse diagrama, galera? Porque o que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que um número natural, vamos supor o número 2, tá? Que é o número natural. O número natural, ele está dentro do z, que é o número inteiro. Sim, o 2 é um número natural, ele é automaticamente um número inteiro. O 2, ele está dentro do quê? Ele é um número racional e ele é um número o quê? Real. Ele só não é um número irracional, porque não está na régua, Mas o n, se eu for classificar o número 2 ele pertence a quais conjuntos? Ele pertence ao n, ele pertence ao z, ele pertence ao q e ele pertence ao r. O 2, ele está dentro de todos esses conjuntos. Ele só não é irracional. Um exemplo de um número no z, agora eu vou colocar o menos 2. Olhem que lindo. O menos 2, ele é o quê? Inteiro. Ele é, se ele está aqui dentro do z, ele está do quê? Ele é racional e ele é real. O menos 2, ele é z, q e r. Ele não é natural, porque ele é negativo, mas ele pertence aos outros três, porque os números inteiros, eles abarcam os negativos. Abarcam, palavra chique, né? Agora, o 0,2. O 0,2, ele é um número natural? Não. A Manuela não fala, eu tenho 0,2 anos. Ele é um número inteiro? Não, já diz, 0,2, não é inteiro. Ele é apenas um número 0,2, apenas um número racional e real, porque real todos os números tradicionais são. Agora, se eu falar do raiz de 2, não existe um número exato, tanto que a gente fala raiz de 2 e não 0, alguma coisa. Ela não pertence à nossa régua. Lembre-se que esses três conjuntos são da nossa régua. Ele é um conjunto que eu digo disjunto, Ele não tem relação nenhuma. Então, o raiz de 2 é um número o quê? Ele é irracional e ele é real. Porque quem é o conjunto dos números reais? São todos esses. Todos esses números que eu fui colocando são números reais. Sendo que eles podem pertencer à nossa régua numérica ou podem não pertencer. E aí? É lindo, né? Agora, esse desenho fez todo sentido para vocês? Sim, professor, só não estou tão empolgada assim. Não importa. Mas conseguindo entender isso, agora não é só mais um monte de bolinha colocada em letras. Tem um significado e uma relação. Dito isso, bora para alguns exercícios. Então, esses exercícios, eles cobram algumas propriedades. Sendo bem sincera, não acredito que isso venha a cair na prova de vocês. E sendo mais sincera ainda, esses conjuntos numéricos, pelo perfil da prova, também não é nossa. Quando a banca colocou esses conjuntos, é mais no sentido de vocês entenderem
essa diferença entre um número natural, um número fracionário, aquilo que a gente viu no bloco 1. Mas eu vou trabalhar de verdade, bem rápido, essas questões. Então, vamos supor, ó, ele me diz assim, os números naturais, tá, leu números naturais, o que vocês vão lembrar? Os números da natural, as crianças. 0, 1, 2, 3. São aqueles inteiros? Sim. Não positivos. O que é um número não positivo? É um número negativo. Então, os números das crianças são números negativos? Não. A criança fala 1, 2, 3. Portanto, a 1 é falsa. Vai para 2. Os números irracionais, ó, irracionais, são aqueles que representam dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas? São aqueles números, por exemplo, assim, ó. Isso é um número infinito? Sim. Isso é uma dízima periódica. Bom, como ele é um número infinito, pelo que eu lembro, a professora falou que ele é irracional. Certo ou errado? Errado. Porque as dízimas periódicas, ó, o que quer dizer ser periódico? Eu sei o que vem depois. Pergunto para vocês. Qual é o próximo número depois do 7? É o 7 também. Porque eu sei, ó, é a mesma coisa que está acontecendo. Então, ele não é um número que eu não sei quem vem depois. Ele traz essa precisão, ele pode ser posto na régua. Tanto que, olhem que legal. Agora eu vou mostrar para vocês. Se eu fizer isso daqui, ó. Só pegar aqui a calculadora, ó. Se eu fizer esse 7, ó, e dividir por 9, que seria isso daqui, ó. 7 nonos. Olhem o que vai acontecer. Tananã, o meu celular coloca o último número para simplificar. Ele me trouxe uma dízima periódica. Logo, as dízimas periódicas podem ser postas em fração. Elas são determinadas. E se o número é determinado, se eu tenho essa previsibilidade, ele não é irracional. Por isso, a questão 2 é falsa. E a 3, os números reais, todos, são a soma dos números racionais com os irracionais? Sim, é o que a gente viu. E, portanto, a alternativa correta é a letra B. Somente a terceira é que é correta. Não gostei, professora. Olha, nem eu. Mas, como eu disse, não é o perfil da banca de vocês cobrarem esse tipo de questões. Tá no edital? Eu trouxe. Mas não se preocupem tanto aqui. Questão 2. O conjunto dos números racionais. Quem são os números racionais mesmo? Ah, todos aqueles, os anteriores, ó, vou voltar aqui. Todos esses inteiros e mais os números com vírgula. Então, o conjunto dos números racionais é representado por Z? Não, né? A professora já deu a dica. É representado por quê? Quem representa Z são os conjuntos dos números inteiros. 1 é falsa. E a 2, composto por frações nas quais o numerador e o denominador, lembrem, né? Esse é o numerador e o de baixo é o denominador. Então, esse conjunto dos números racionais, tá? Ele é composto por frações, nas quais o numerador e o denominador são números inteiros. Sim, é um número inteiro aqui. E o denominador é não nulo. Isso é verdadeiro? É, pessoal. E muita gente se confundiu porque disse, ah, ele falou que os números racionais são inteiros. Não, não é isso que a questão está falando. Ela está falando que os números racionais são frações, que eu tenho um número inteiro e um número inteiro aqui. Sim, eu posso ter aqui, ó, 2/3. O 2 é inteiro, o 3 é inteiro. Não quer dizer que o 2/3 seja um número inteiro. Então, uma fração com números inteiros, sendo que eu não posso ter o zero aqui embaixo. Isso é verdade, porque eu não posso dividir por zero. Isso vai contra um princípio da matemática. Não existe divisão por zero. E eu vou abrir um parênteses para mostrar para vocês, ó. 2 dividido por zero, resultado é zero. Não, isso não existe. Agora, se eu fizer 0 dividido por 2, isso é 0. Não é a mesma coisa? Não.
O zero eu posso dividir por qualquer coisa, que sempre vai dar zero. É nada dividido? Dá zero. Mas dividir por zero não é zero. Isso vai contra um princípio da matemática. Por quê? Porque como eu não tenho nada, não é uma divisão. Então, isso é considerado um erro. E olhem que interessante. Vou pegar mais uma vez a calculadora para a gente testar isso. Vamos botar um número bem grande aqui, ó, e vou dividir por zero. Resultado... Opa! Tá, eu fiz agora o contrário. Deixa eu botar, ó, botar zero dividido por um número bem grande, ó. Igual, quanto é que vai dar? Zero. Porque zero dividido por qualquer coisa é zero. Agora, ó, eu vou botar esse número aqui e vou dividir por zero. O resultado vai dar zero? Não. O que que deu? Erro. Por quê? Porque eu estou indo contra um princípio da matemática. Então, dividir por zero não existe. É isso que ele está dizendo, ó, números inteiros e denominador não nulo. Ele está me falando, não pode ser o zero. E isso está correto. Portanto, a alternativa certa é a letra C. Última. Considerando-se os conjuntos numéricos, ok, o que está no nosso edital, analise os itens. O conjunto dos números naturais, número das crianças, é formado por todos os números inteiros não negativos. Não negativos é a mesma coisa que positivo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vai para 2. Os números irracionais, os que não estão na nossa régua, não admitem serem escritos na forma de fração. Não, porque se eu escrever na forma de fração, eu tenho o resultado. Pois, em suas formas decimais, quer dizer, a sua forma com vírgula, eles são números infinitos, sim, não periódicos. Ai, Sora, eu nem entendi esse 2. Me explica melhor? Claro. O que o 2 está dizendo? Que os números irracionais, ó, esses números aqui, esses números que eu não consigo colocar na minha reta numérica, o exercício está me dizendo que eles não podem ser escritos em forma de fração. É verdade. Uma fração era, por exemplo, quando eu fiz isso daqui, ó. Que eu coloquei na calculadora o 7 dividido por 9. Porque se eu escrever na forma de fração, é um número exato. Que vai ser exato no sentido, desculpa, não é exato. É um número que pode ser posto na minha régua, ele é um número delimitado. Então, os números irracionais, eles não podem ser escritos nessa forma. Por quê? Porque quando eles estão escritos com vírgula, formas decimais, eles são números infinitos? Sim, são números infinitos não periódicos. Eu tenho um número infinito aqui? Tenho, mas ele é periódico. Se ele é uma dízima periódica, eu escrevo em forma de fração. Agora, se eu fizer assim, ó. Escreve isso daqui em forma de fração. Não sei. Porque pergunto para vocês, quem é que vem depois do 9? Sei lá eu, ele não tem um padrão. Então, eu não consigo escrever na forma de fração. Quando eu não consigo escrever na forma de fração, eu não sei quem vem depois, ele não é mais um número racional. Ele passa a ser um número irracional. E, portanto, a 2 também, a nossa alternativa está correta. É exatamente isso. É uma classificação, o exercício pegou pesado. Mas é isso que, tecnicamente, define a diferença entre um número racional, que ele é infinito e periódico, e um número irracional, que é infinito também, mas que é não periódico. Por isso que a alternativa correta, a letra A. Tanto a 1 quanto a 2 estão corretas. E com isso, meus queridos, terminamos o nosso terceiro bloco de aulas. Um bloco bem pequenininho, como eu já falei 1 milhão de vezes, mas vou falar 1 milhão e uma vez. Não é o foco do teu edital, o foco da tua banca. Na sequência, conteúdo novo. Bons estudos! Até a nossa próxima aula.